Mané Galinha se tornou conhecido como personagem do filme Cidade de Deus, mas assim como outros personagens, ele realmente existiu e foi protagonista da primeira guerra entre grupos criminosos rivais em uma favela do Rio de Janeiro no final dos anos 70 e início dos anos 80. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Siga a gente nas nossas redes sociais pra gente trocar uma ideia, estar mais próximo. Hoje a gente vai conversar sobre o Mané Galinha, mas o Mané Galinha real, né? Não aquele personagem feito pelo Seu Jorge. A gente foi atrás da história do Mané Galinha mesmo, como que esse personagem entrou pra história do Rio de Janeiro. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto com a gente. Edu, roda a vinheta. Galera, Cidade de Deus é um conjunto habitacional que foi construído na década de 1960 para abrigar os moradores de favelas removidas da zona sul do Rio de Janeiro. Nessa época, Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, decidiu transferir os moradores das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas para Jacarepaguá. Localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, perto da Barra da Tijuca, o conjunto habitacional Cidade de Deus, CDD para os mais conhecidos, também serviu de abrigo para os desabrigados de um forte temporal que durante 5 dias provocou deslizamentos em favelas cariocas, deixou 200 pessoas sem vida e 50 mil desabrigados. As moradias ali construídas, pessoal, eram muito precárias e o local carecia de todo tipo de infraestrutura, mas até hoje ainda serve de moradia para muita gente. No ano de 1981, um decreto da prefeitura transformou a comunidade, que era um subbairro de Jacarepaguá, em um bairro. Atualmente, pessoal, vivem na Cidade de Deus, segundo o censo, cerca de 40 mil habitantes. As condições sociais ainda são bem parecidas com aquelas que o conjunto habitacional tinha desde que foi criado, não se avançou muito. No final dos anos 70 e início dos anos 80, o comércio ilegal de substâncias se tornou uma atividade muito forte dentro do Cidade de Deus. Diferentes quadrilhas nesse período começaram a disputar o domínio desse território. A Organização Vermelha no Rio de Janeiro acabou se consolidando como a organização criminosa que dominava a Cidade de Deus. A gente já falou um pouco desse contexto do final dos anos 70 e no início dos anos 80, quando essa organização ela sai das cadeias e ela vai para fora, né? Ela vai para as comunidades e aí várias quadrilhas começam a tretar para saber quem que vai ser dono do comércio de entorpecentes ali na região. É dentro desse contexto que surge o personagem sobre o qual vamos falar hoje. O nome desse personagem é Manuel Machado Rocha. E ele se tornou conhecido, claro, depois do filme Cidade de Deus, inclusive, como Mané Galinha. Esse personagem ganha a maior visibilidade no filme do Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que foi lançado em 2002. Mas é importante dizer assim, galera, que como outros personagens do filme, Mané Galinha foi um personagem da vida real. Ele foi retratado inicialmente no livro Cidade de Deus, escrito por Paulo Lins e lançado em 1997, que é uma obra não ficcional que se inspirou em uma pesquisa acadêmica realizada por seu autor na época em que ele cursava a universidade. E para contar essa história para vocês, para falar da parte real do Mané Galinha, a gente vai tomar como base o livro Cidade de Deus, a história de Ayrton Batata, o sobrevivente, de Alba Maria Zaluar e Luiz Alberto Pinheiro de Freitas. Se alguém conheceu o Ayrton Batata e conseguir colocar ele em contato com a gente tem muita vontade de fazer uma live com ele para perguntar como é que era essa época, tá? Então se alguém conhecer, se tiver algum familiar, algum amigo do Ayrton, coloca ele em contato com a gente vai deixar o nosso e-mail aí, ou vocês deixam no comentário e tal, ou vai lá no nosso Insta e deixa pra gente lá uma mensagem com contato para que a gente possa trocar uma ideia com o Ayrton. Apesar do protagonista dessa obra ser o Ayrton Batata, desse livro que a gente vai usar, encontramos nela informações sobre Manuel Galinha, né, o Mané Galinha, porque os dois acabaram se tornando amigos e parceiros do crime. Manuel Machado Rocha nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de maio de 1952. A sua família foi uma das famílias que se mudou para a Cidade de Deus depois que o governador Carlos Lacerda começou a remoção da população pobre que vivia em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, como a gente falou no começo do vídeo. Ainda menor, Manuel começou a praticar crimes, chegando a ser detido algumas vezes. Aos 18 anos de idade, ele ingressou no Exército Brasileiro e passou a atuar no Batalhão de Infantaria. No Exército, ele se destacou como o melhor atirador de combate de sua unidade. O seu apelido de Mané Galinha veio do prestígio
que ele tinha com as mulheres, tá? Mané Galinha despertava a atenção de muitas mulheres e sempre tinha mais de uma mulher interessada em sair com ele. Então a galera vinculou esse lance do homem ser galinha com o nome Manuel e ficou dessa forma. E o Mané, né, era muito querido da Cidade de Deus. A família dele era evangélica e bastante respeitada na comunidade, principalmente nos mutirões que a comunidade fazia para construir casas, enfim, e obras coletivas. Segundo o que conta no livro e no filme Cidade de Deus, Mané Galinha teria entrado definitivamente para o mundo do crime depois que sua namorada foi brutalmente violentada pelo bando do Zé Pequeno, que chefiava um dos pontos de venda de substâncias ilegais na Cidade de Deus. Dizem que a jovem sofreu essa violência depois de recusar um pedido de namoro de Zé Pequeno. Para vingar o que tinha acontecido com a namorada, Mané Galinha teria entrado no local onde ficava o bando de Zé Pequeno e disparado muitos tiros, chegando a tirar a vida de 2 membros muito importantes do grupo do Zé. Depois disso, Mané Galinha teria se aliado a Sandro Cenoura, chefe de outro ponto de venda de substâncias ilícitas na comunidade. Essa é a versão que aparece no livro e no filme, e nas matérias jornalísticas sobre o Mané Galinha, mas nós não encontramos fontes suficientes para confirmá-las. Através da leitura do livro de Zaluar e do Ailton, ficamos sabendo que Sandro Cenoura na verdade era Ailton Batata, e que foi ele que firmou a parceria com o Mané Galinha para combater o Zé Pequeno expulsado de Cidade de Deus. Então o Sandro Cenoura não existiu, ele era o Ailton Batata e os caras não pediram autorização para fazer o nome dele e tal. No prefácio da obra, Zaluar afirma que essa guerra, esse conflito entre esses dois grupos, foi a primeira grande guerra entre comerciantes de substâncias ilegais lá no Rio de Janeiro. Esse conflito aconteceu na Cidade de Deus entre os anos de 1978 e 1982 e teve como personagens principais de um lado o Ailton Batata e Mané Galinha e do outro o grupo do Zé Pequeno. Foi um conflito bastante violento que deixou uma trilha de sangue pela favela e custou várias vidas. O conflito foi marcado pela disputa por posse de territórios e domínio dos pontos de venda de substâncias ilegais ali na região. Zé Pequeno era mal visto pelos moradores desde pequeno, inclusive. Ele tinha fama de ser ruim e um cara bastante violento que não sabia dialogar com ninguém, um cara mal mesmo. Depois que começou o conflito entre os dois grupos, o temor dos moradores da comunidade em relação a Zé Pequeno ficou maior ainda. Já Mané Galinha era muito querido por todos. As pessoas o enxergavam, né, como uma pessoa muito boa. E assim que Ailton Batata também o descreve. Ele diz que Manuel, Mané Galinha, não tinha maldade e não conseguia enxergar a maldade nos outros. Os moradores da Cidade de Deus temia que o Zé Pequeno dominasse completamente a comunidade, os hábitos da comunidade, as condutas das pessoas dali. Por isso, já tinham escolhido seu lado no conflito. Quando Ailton Batata ou Mané Galinha falavam que iam abandonar a vida do crime, eles se perguntavam quem é que iria assumir o comando. Ninguém queria que o Zé Pequeno com mais poder ainda. Então os caras eram donos de uma das bocas, o Zé Pequeno de outra, e os caras não paravam no mundo do crime, senão seria tudo do Pequeno. Inicialmente, Mané Galinha não tinha envolvimento com o comércio ilegal de substâncias. Ele tinha um grupo com o qual praticava assaltos nos finais de semana. Então ele entrou para o mundo do crime sem necessariamente mexer com substâncias ilegais. Eles tinham como alvo hotéis e restaurantes, mas as pessoas de sua família não sabiam desses assaltos. Em 1978, o bando de Zé Pequeno roubou o dinheiro arrecadado em um ponto de venda de Ailton Batata. Nessa época, Zé Pequeno já tinha eliminado outros donos de pontos de venda de substâncias ilícitas da Cidade de Deus, e Ailton Batata sabia que poderia ser o próximo alvo caso ele não resistisse e não se virasse, né? O conflito entre Zé Pequeno e Ailton Batata foi ficando cada vez mais letal, até que um dia Batata foi procurado por Mané Galinha e seu grupo, dizendo que também estavam com problemas com o Zé Pequeno. Ailton Batata e Mané Galinha então fizeram uma reunião e firmaram uma parceria para enfrentar o Zé Pequeno. Então, o Mané Galinha era dos assaltos e o Ailton Batata do comércio de substâncias ilegais, e o Zé Pequeno estava atrapalhando a vida dos dois. O grupo se armou até os dentes e saiu à procura do rival. Nessa perseguição, muitos tiros foram trocados, a bala rolou solta pela favela e o grupo de Batata e Mané Galinha conseguiu expulsar temporariamente o grupo de Zé Pequeno de dentro da Cidade de Deus. Como os moradores da Cidade de Deus gostavam muito de Ailton Batata e de Mané Galinha e detestavam o Zé Pequeno, eles passavam informações sobre Zé Pequeno e seu bando. Depois que o grupo de Mané Galinha e Ailton Batata se apossou do território de Zé Pequeno, a favela teve uns
2 dias de paz mais ou menos, mas aí começou o conflito de verdade. Zé Pequeno não ia deixar barato, e o que aconteceu é que ele não ia perder o seu território, porque ele disse que tinha conquistado o território à base do tiro. Bom, o conflito agora ia se tornar bem mais letal. Então, quando o Zé Pequeno é expulso da favela, ele passa 2 dias fora, reúne força e volta. E aí começa uma treta nervosa, igual aquilo que vocês viram no filme. O grupo tirava uma vida de uma pessoa, o outro grupo ia lá e tirava a vida de outra, vocês sabem como funciona. A resposta sempre vinha na bala e os corpos iam sendo deixados pela favela. Em uma dessas trocas de tiro, Mané Galinha acabou sendo baleado e passou alguns dias no Hospital Miguel Couto. Ailton Batata disse que deu um dinheiro para a enfermeira para conseguir sair do hospital com Mané Galinha sem ser visto pela polícia, porque ele conseguisse escapar de lá. Mané Galinha se restabeleceu e o conflito contra Zé Pequeno seguiu cada dia mais complexo. Certo dia, os homens de Zé Pequeno invadiram a casa da família de Mané Galinha. Eles eram muito religiosos, tá? A família de Mané Galinha, já falei pra vocês que eram evangélicos. E eles estavam orando no momento. Foi bala pra todo lado e o avô de Mané Galinha deu uma facada no rosto de Zé Pequeno. E acabou perdendo a vida nas mãos do Pequeno, né? Com o aumento da violência na Cidade de Deus, aumentou também a busca da polícia pelos envolvidos naquele conflito. E a cobertura da imprensa passou a relatar com mais frequência os acontecimentos da favela. É importante dizer que tanto a imprensa quanto a polícia nunca tinha visto aquele tipo de conflito. Corpos jogados no meio da favela, gente perdendo a vida todos os dias a tiro. De acordo com Ailton Batata também, todos os 2 grupos trocavam tiros e isso foi acontecendo até 1981. Aos poucos, as quadrilhas foram se acabando, muitos membros foram perdendo a vida nessas trocas de tiro, enfim, nesses diversos confrontos. Então o conflito estava generalizado, né? Um dia Gelson, irmão de Mané Galinha, perdeu a vida nas mãos de 2 homens na Cidade de Deus. Segundo Ailton Batata, esses homens não eram do bando do Zé Pequeno. Com o falecimento do irmão de Mané Galinha, o Mané foi cada dia mais ficando descontrolado. Ele começou a caçar na favela inteira parentes dos 2 homens que tinham tirado a vida de Gelson. Em meio a esse conflito, Mané Galinha também acabou perdendo a vida. De acordo com as matérias publicadas na internet, Mané Galinha teria sido morto, perdido a vida, na frente de seus pais e irmãos mais novos. E quem ceifou a vida dele foi gente da quadrilha do Zé Pequeno. Daí teria vindo a inspiração para aquela cena do filme em que acontece o falecimento do irmão de Mané Galinha, né? Mas a execução do Mané Galinha foi assumida por Jorge Rodrigues Barbosa, o Timbó, que afirmou ter dado 2 tiros nele. De acordo com o relato de Ailton Batata, no livro de Zaluar e do Freitas, não foi exatamente assim que aconteceu o falecimento de Mané Galinha. Mané realmente teria trocado tiros com o Timbó, mas ele teria perdido a vida quando chegou no território de seu grupo. Ele teria sido baleado por Careca, um homem que ele abrigou em sua casa e que considerava como membro de seu grupo. O falecimento de Mané Galinha causou comoção em toda a favela. Ele era muito querido, todos sofreram muito com o luto. Algum tempo depois, Zé Pequeno acabou sendo preso e perdeu seu território. Ele fugiu da cadeia e voltou para a Cidade de Deus, sendo executado pela geração mais jovem que tinha assumido os negócios ali. Ailton Batata foi preso em dezembro de 1989 e na época ele já não comandava mais os pontos de vendas de substâncias ilícitas. Batata tinha saído do crime e tinha voltado a ser taxista e disse que o conflito que se instaurou na Cidade de Deus acabou por falta de soldados. Faleceu todo mundo. Ele cumpriu pena por 15 anos em regime fechado e se surpreendeu ao ver sua história sendo contada no filme Cidade de Deus, sem que seu nome fosse mencionado ou ele tivesse dado autorização para os autores e diretores. Foi nesse contexto que ele procurou Alba Zaluar e recebeu a ajuda dela para se reinserir na sociedade e para contar a sua versão da história no livro que ela publicou junto com Luiz Alberto Pinheiro de Freitas. E essa foi a história real, na verdade, vocês percebam aí as diferenças entre o livro e o filme na realidade. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente continuar falando sobre crimes pra vocês. Vocês podem nos ajudar no Apoia-se. Muito bom, todo mundo que ajuda a gente no Apoia-se. Tem muitos vídeos aqui que a gente só consegue fazer por conta do Apoia-se. E também, se vocês quiserem nos ajudar pelo Pix, tá aí no QR Code na tela. Tamo junto, fui. Valeu, até uma próxima.